Bom dia, turma querida. Agora eu estou aqui na página 54 para finalizar a correção daquele soneto de fidelidade que a gente já começou aqui na página 53. Então vamos lá. O número 7 dizia assim: na segunda estrofe, emprega-se mais uma vez a ordem inversa. Transcreva o verso em que essa ordem é empregada e coloque-o na ordem direta. Então vamos lá. O verso na ordem inversa é: e em seu louvor hei de espalhar meu canto. Na ordem direta, teremos hei de espalhar meu canto em seu louvor, ok? Então, vamos lá. A questão 8. Quero vivê-lo em cada vão momento. Encontra-se na ordem direta ou inversa, por quê? Encontra-se na ordem direta, pois o sujeito elíptico, gente, é o sujeito oculto. Eu está subentendido no início da oração, ó. Eu quero. Então, se ele está aqui no início da oração, a ordem é direta, tá? Agora, a ausente, era para ler esse trechinho aqui, ó. Amiga, infinitamente amiga, em algum lugar teu coração bate por mim. Em algum lugar teus olhos se fecham à ideia dos meus. Amiga, última doçura, a tranquilidade suavizou minha pele e os meus cabelos. Meus olhos são espelhos para o teu desejo e meu peito é tábua de suplícios. Era para você indicar a ordem que os termos foram empregados nas orações retiradas do poema. Aí era para usar D para a ordem direta e I para a ordem inversa. Então, em algum lugar, teu coração bate por mim. Então, aqui nós estamos com a ordem inversa, porque o teu coração é o sujeito, então ele tinha que estar na frente aqui antes do adjunto adverbial. Em algum lugar, teus olhos se fecham à ideia dos meus. Também esse algum lugar aqui está atrapalhando, né? Essa ordem direta. E a tranquilidade suavizou a minha pele. Esse não, está na ordem direta, porque o sujeito, a tranquilidade, é o que está na frente de tudo. E aí era para colocar os outros na ordem direta. Então, a gente vai pegar aquele em algum lugar que eu falei que estava atrapalhando a ordem direta e vamos colocá-lo no final, ó. Teu coração bate por mim em algum lugar, teus olhos se fecham à ideia dos meus em algum lugar, ok? Então, agora vamos para as questões objetivas. A primeira era: as orações podem ser construídas na ordem direta ou na ordem inversa, que depende de maneira como o enunciador se deseja expressar. Não há, portanto, uma ordenação sintática única e correta, e nada impede que se organize de forma diferente a oração, desde que se mantenha de forma o sentido desejado. Então, era para assinalar a alternativa em que a frase na ordem inversa sofre diferença de sentido. Então, aqui a gente sempre vai ter duas orações e uma vai estar na ordem direta e outra na ordem direta. Comunico meu pedido de demissão a todos comunico meu pedido de demissão. Então, não tem nenhuma mudança de sentido. Vamos agora ver a letra B. O governo recusou-se a negociar com o trabalhador. O trabalhador recusou-se a negociar com o governo. Esse houve mudança de sentido porque aqui quem se negociava a recusar era o governo. Aqui era o trabalhador. Então, é essa aqui que a gente já vai marcar como a alternativa que sofre a mudança de sentido. Então, vamos lá. Para fazer a questão 2, 3 e 4, a gente precisaria ler esse trechinho aqui, ó. Ao desconcerto do mundo. Esse poema, gente, é de nada mais, nada menos do que Camões, um dos maiores poetas portugueses. Os bons vi sempre passar, no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar, em mar de contentamentos, cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado. Fui mal, mas fui castigado, assim que, só para mim, anda um mundo consertado. Bom, o poema é uma lírica filosófica de Camões sobre o eu lírico. Não se pode afirmar que ele está consertando o mundo, tá? Ele só tem o seu mundo consertado aí, na verdade. Leia os seguintes versos e responda ao que se pede. Os bons vi sempre passar, no mundo graves tormentos. Sobre eles pode-se afirmar que apresentam duas orações na ordem inversa. Porque a gente tem aqui, ó, os bons vi sempre passar. Então, a gente tem o vi e o passar como verbo. Então, como ficaria aqui? Eu, o sujeitinho na frente, vi sempre passar quem? Os bons, ok?
Ficaria assim. E a 4, sintaticamente analisando os versos abaixo, a gente também tem uma ordem inversa, né, gente? Ó, mesma coisa de cima. Ó. Eu vi sempre nadar os maus. Então, aqui, primeira pessoa do singular é o sujeito. Sujeito oculto eu, ou seja, de primeira pessoa do singular. Então, com isso, a gente conclui o módulo. Agora, no módulo 19, nós vamos fazer um estudo do emprego do hífen. Bom, o hífen, ele sofreu algumas alterações importantes com o novo acordo ortográfico. Então, o que foi esse acordo ortográfico? Foi um acordo entre os países falantes de língua portuguesa, ou seja, que tem a língua portuguesa como língua oficial, eles fizeram uma convenção para unificar o português. Então, assim, para tornar as mesmas regras, as mesmas palavras para todos os países que falam. Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui o uso do hífen. O hífen serve para que separemos as sílabas, né? No caso ali do exemplo, meninas. Então, o hífen vai separar as sílabas. O hífen também tem como utilidade unir o pronome oblíquo átono ao verbo. Então, olha ali os exemplos. Declarei-me, tragam-na, pegá-la. Os hífens são usados nas palavras compostas. E aí, ele deve obedecer a algumas regras especiais. Então, é essas regras aí que, na verdade, é o maior desafio, é o que vocês precisam estudar. Então, usa-se hífen nas palavras compostas em que os prefixos hiper, inter e super, terminados em R, acompanham elementos iniciados em R. Então, ali eu tenho exemplos, ó, inter, regional, hiper, raivoso, hiper, rancoroso. Tá vendo? O hífen vai servir para separar aqueles dois Rzinhos. Usa-se hífen nas palavras compostas com prefixo em que o segundo elemento começa com H. Então, ali você tem, ó, neo-hispânico, proto-história, anti-horário, super-homem. Então, se o segundo elemento começa com H, usa-se hífen. Depois, usa-se hífen nas palavras compostas com os prefixos ex, vice e soto. Aí a gente tem ali os exemplos, ó, vice-presidente, ex-marido, sotomestre. Usa-se hífen nas palavras compostas com os prefixos circum e pan. Então, nós temos circum adjacente, circum ambiente, pan-americano. Mais casos. Usa-se hífen com prefixos tônicos acentuados, independentemente da letra com que se inicia o segundo elemento. Então, se o prefixo for tônico acentuado, tem hífen. Pré-história, pré-natal, recém-chegado. Usa-se hífen nas palavras compostas de sufixos de origem indígena. Aí tem lá Açu, Guaçu, Mirim, então Jacaré-Guaçu, Sabiá-Guaçu, Paranamirim, Capinhaçu. E usa-se hífen nas palavras compostas com os adjetivos grão e grã, grão-duque, grã-duquesa, grã-bretanha. Usa-se hífen no emprego dos advérbios mal e bem, mal-educado, bem-aventurado. Agora, nas construções com a palavra mal, se usa hífen nas palavras iniciadas por consoante. Não se usa, desculpa. Exemplos, mal conservado, mal disposto, mal nascido. Então, se começar depois do mal, começar com consoante, não tem hífen, tá? Então, agora a gente vai ver alguns casos de palavras que podem causar dúvida. Então, ó, não se usa hífen nas palavras compostas em que o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa em R ou S. Nesse caso, a gente vai dobrar essas letras S e R. Ó. Antessala, autorretrato, antissocial. Não se usa hífen nas palavras compostas em que o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com vogal diferente. Então, ó, as vogais diferentes, elas ficam juntinhas.
Tá vendo? Autoajuda, autoaprendizagem, autoescola, contraindicação. O prefixo co, que significa companhia, em concomitância, simultaneidade, em geral, não aceita hífen, mesmo que o segundo elemento seja iniciado por vogal idêntica. Então, aqui a gente tem, ó, cooperar, coordenar, e o hífen não é empregado nas palavras compostas em que se perdeu a noção de composição, apesar de serem formadas por dois radicais. Então, não tem mais o hífen em paraquedas, manda-chuva, tá? Agora, quando o prefixo terminar em vogal e o segundo começar com a mesma vogal, o hífen é mantido. Então, a gente tem, ó, anti-inflamatório com o hífen, micro-ondas, micro-ônibus, que são palavras muito conhecidas, tá? E são escritos com hífen os compostos em que não se aplicam as regras anteriores, tá? Médico, cirurgião, conta-gotas, guarda-roupa, terça-feira e todos os demais dias da semana, beija-flor, couve-flor, bem-te-vi. Então, as regras são essas. Depois, na sequência, o livro vai tratar sobre os textos publicitários, tá, gente? Que é o texto abordado nesses módulos. E a tarefa que vocês deverão fazer, nós vamos agora lá para a página 63, tá? Aqui na página 63, vocês têm primeiro aqui uma crônica, como será daqui para frente. É muito legal. Então, eu peço que vocês leiam e depois, na página 64, completem as lacunas, tá? Com os substantivos ali que estão entre parênteses, adequado, de acordo com essas regras que a gente estudou. Então, ler a 63 e completar 64 e 65. Na 65 também continua o texto e algumas lacunas para que vocês completem as palavras. Tá bem, pessoal? Beijos!